sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu com o sentimento de erguer sua voz ao léu. Lá dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser um reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou no seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser um reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser seu Deus. Que belo dueto. Ouvir a expressão de Deus chamando a cada um de nós para sermos seus amigos. Esse é o convite de Deus. Nesta manhã nós vamos estudar um pouquinho sobre o amigo de Deus. Eu fiquei tremendamente impressionado com essa mensagem. Mas antes de falarmos um pouquinho sobre o sermão, e pode já colocar no telão as imagens, por favor. Eu queria cumprimentar você, ainda não cumprimentei. Você comentou entre vocês e tal. Vou cumprimentar, você devolve o cumprimento, por favor, hein? Feliz sábado. Muito obrigado. Sabe que não fez falta nenhuma, né?
Temos lugares vagos ainda na igreja, mas vocês completaram isso com esse vigor todo. Muito bom estar aqui, não é? É muito gostoso estar na casa de Deus. Sabe que o ritmo está voltando das atividades e algumas coisas voltam a acontecer nessa semana. Uma delas, na terça-feira, culto do poder. Culto do poder ainda mais interessante. É um momento único, né? Onde você tem uma intimidade com Deus, não tem aquela formalidade, é uma coisa mais íntima. E ele volta com muito mais. Ele não parou, ele aconteceu na casa das pessoas durante o mês de janeiro, um pouquinho de dezembro, mas volta aqui para a igreja nessa terça-feira, a partir das 8 horas. Também no sábado que vem, dia 23, no outro 15 dias, voltamos com o Espaço Jovem. Tem um programa espetacular. Tem uma linha de pensamento aí para a gente trabalhar esse ano fantástica, você não pode perder. Eu trago também o abraço do pastor Estina. Ele não está hoje conosco porque ele está lá na ansiedade acompanhando o nascimento da sua netinha. Parece que ainda não nasceu. Ele disse, olha, agora a notícia é de domingo ou segunda, então ele está lá na expectativa. Quem é avô ou pai sabe de como é isso, né? E é muito bom. Amigo de Deus. Sabe que a amizade é uma daquelas coisas que vem se tornando um tanto quanto banalizadas, né? Assim como a palavra amor, a palavra amizade, ela é usada para quase tudo. E eu queria começar até com uma poesia simples, quase infantil. A gente começa do simples e vai para o complexo. É assim que a gente lida quando vamos refletir, quando vamos estudar algo. Eu queria começar então com essa poesia que diz assim: se tivesse milhões de amigos, eu pediria a cada um deles uma moeda e eu seria um milionário. Milhões de amigos. Se tivesse 500 mil amigos, eu pediria para unirmos as nossas mãos e darmos a volta ao mundo todo. Uma revolução. Mas se eu tivesse 200 amigos, eu fundaria uma cidade onde todos saudariam os outros com um sorriso no rosto. Eu fundaria um lugar próprio onde não tem rancor, tristeza. Se eu tivesse 50 mil amigos, a empresa telefônica ficaria congestionada no dia do meu aniversário. Ela não ia dar conta de tantas ligações. Mas se eu tivesse 10 mil amigos, apenas 10 mil, eu gostaria de dar 10 mil presentes, um para cada amigo. Agora, se eu tivesse 10 amigos, a minha mãe teria mais 10 filhos. Agora, se eu tivesse 5 amigos, eu teria 5 irmãos para me ajudar sempre que eu precisasse. Tudo bem, se eu tivesse apenas 2 amigos, eu seria pelo menos 2 vezes mais feliz. Mas se eu tivesse apenas um amigo, só um amigo, mas esse verdadeiro, eu não precisaria ter mais nenhum amigo. Apenas um amigo verdadeiro. E eu não precisaria de mais nenhum amigo. Na Bíblia nós temos várias menções à amizade. Jesus chamou Lázaro de seu amigo. Também no capítulo 15 de João, Jesus diz que nós somos os seus amigos. E ele mencionava os discípulos e também nós, segunda geração de cristãos. Mas tem um personagem, conhecido por outro aspecto, que é chamado pelo menos 3 vezes na Bíblia de o amigo de Deus. E no Novo Testamento, quando ele é chamado de o amigo de Deus, ele é chamado com uma palavra muito bonita. Amigo como derivado daquele amor maior, do amor filéu, filo tuteu. Amigo de Deus. Você conhece esse personagem porque eu estou falando
simplesmente de Abraão. E eu quero mostrar para você hoje de que Abraão, além de o pai da fé, ele pode ser o amigo de Deus. E quando observamos nele como ser um amigo de verdade, essa amizade quase que supérflua que nós temos hoje, aonde um dia você chama um de amigo e no dia seguinte de amigo da onça, aonde você olha para alguém e diz assim: você é o meu BFF, né? Best Friend Forever. E no dia seguinte não é mais para sempre, acabou, já odeio. Essa amizade que parece tão frágil, na verdade, eu quero que você descubra junto comigo, que eu descobri na Bíblia que a amizade é a expressão visível do que sentimos e acreditamos. A amizade é a ação, é o que vemos de um relacionamento profundo, é o que acontece de prático na vida daquele que ama, daquele que tem fé. Abraão, apesar de conhecido como o pai da fé, e a história principal relacionada a ele é de quando ele leva Isaac até o monte e vai sacrificar Isaac ao Senhor. Eu gostaria que você enxergasse nele o amigo de Deus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 18. É lá que vamos encontrar 3 aspectos aonde Abraão ensina a gente a ser amigo de verdade. Eleva o nível da amizade para mais do que poemas, mais do que declarações, eleva ao nível da ação. A ação que não pede nada em troca. A amizade, em essência, é servir de forma incondicional. E aí você poderá ser chamado de um amigo de Deus. 3 aspectos que marcam uma história conhecida nossa, do capítulo 18 de Gênesis, mas que podem trazer grandes lições para nós nessa manhã. Eu gostaria de começar lendo dos versos 1 a 8. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamré, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Vai formando a cena na sua mente. Era calor, provavelmente meio-dia, o sol mais quente possível, e ele debaixo de umas árvores descansa, siesta, tranquilo. Quando você está nesse momento, você não gosta que ninguém te incomode, não é? Você está no seu momento. Se alguém te cutuca, você diz: mas nem 1 minuto no dia? E ele estava lá. Quando chega o Senhor, mas ele não sabe que é Deus. Veja, verso 2: levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens. Abraão não sabia que era Deus. Ele olha e vê 3 homens caminhando na estrada. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trocarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. E responderam os 3 homens: fazei como disseste. Um convite agradável. Você já percebeu como toda reuniãozinha tem que ter um pedaço de comida? E o sorriso logo veio no rosto, veio no seu agora. Ah, um bolinho só, um suquinho, aquele suco geladinho especial. Tem que ter alguma coisinha. É assim que se faz um bom anfitrião. Abraão viu aqueles 3 homens e fez uma proposta irrecusável: vem aqui descansar um pouco, eu ainda vou servir para vocês um lanche maravilhoso. Aqueles homens aceitaram, e no verso 6: apressou-se, pois, Abraão
para a tenda de Sara, ele disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Esse pequeno trecho nos ensina o primeiro aspecto da amizade verdadeira. O amigo de Deus, ele serve ao Senhor. Servir é isso mesmo. Não é que ele recebe presentes, mas ele serve. O primeiro passo é nosso, de servir ao Senhor. E ele não serve ao Senhor de qualquer jeito. Ele serve ao Senhor em pelo menos 5 aspectos. O primeiro aspecto é que ele serve ao Senhor pessoalmente. Abraão era um homem riquíssimo. A Bíblia relata que ele tinha mais de 300 servos. Ao ver 3 homens vindo na sua direção, era muito simples ele dar um grito: ei, servo número 299, vá atendê-los já. E pronto, e seria um ótimo anfitrião. Ninguém o culparia por isso. Mas quando o amigo de Deus resolve agir, ele vai e age pessoalmente. Ele não manda, ele vai fazer. Ele vai junto. Veja, Abraão não só os convidou, mas ele foi providenciar o que prometeu. Ele vai até Sara e diz: olha, faça aqui os bolos. Ele vai até o seu curral e escolhe pessoalmente o novilho. Leva o novilho até o seu servo que ia preparar a refeição e entrega em mãos. Busca a coalhada, busca o leite, reúne toda a refeição e ele serve. Sabe, eu fico pensando se na nossa vida, de vez em quando, não estamos sentados dizendo: já fiz minha parte, eu já dou, eu sou um doador, já está aqui, está pronto, está resolvido, os outros que façam, eu já fiz a minha parte, eu enviei lá para a África, já fiz minha parte. Você tem posto a mão na massa você mesmo? Porque sabe, não é pelos outros que seremos salvos, mas é por nós mesmos. Seremos salvos individualmente pelo poder de Cristo Jesus na nossa vida. Às vezes basta pagar e esperar o resultado, mas este não é o amigo de Deus. O amigo de Deus vai e faz. Não só pessoalmente, mas imediatamente. Você observa as palavras correu e apressadamente se repetindo 2 vezes em 8 versos. Um senhor de idade lá por mais de 90 anos correndo. Ele tinha todas as desculpas do mundo e todo o poder para simplesmente relaxar. Mas não. O amigo de Deus, ele vai correndo. Ele corre ao encontro do Senhor. Imediatamente, o tempo é agora. Não é para amanhã, não é para depois, não é para quem sabe quando passar o carnaval, não. É agora. Servir ao Senhor imediatamente. Correndo. É urgente e é importante. Por isso é a prioridade. Por isso é o que você deve fazer agora. Não tem nada que está na frente do valor de servir a Deus hoje. Nada deve impedi-lo de alcançar a amizade de Deus. Não só é pessoalmente, imediatamente, mas rapidamente. O que faz você vacilar na hora de agir? O que é que faz? Sabe o que faz a maior parte dos cristãos vacilarem, gaguejarem na hora de testemunhar, na hora de dar um passo em direção ao Senhor?
na hora de correr, fazer tudo rápido para Cristo, é a falta de confiança. É porque lá dentro a crença não está bem baseada. Eu disse para vocês, a amizade é a expressão visível do que se sente e do que se crê. Se você não sente e não crê, como vai servir? Como vai agir sem medo? Como vai agir de maneira impetuosa, corajosa, destemida? Não tem como. Creia e sinta. E aí você vai agir pessoalmente, imediatamente, rapidamente e de maneira generosa. Nós lemos a palavra flor de farinha. Não era a farinha que estava lá, sabe, aquela que você dá um jeitinho? Passou o prazo de validade, não, mas ainda vai. Não, era a farinha especial, era a melhor, era a nova, era a mais bonita, a que ia dar o bolo mais fofinho. De vez em quando a gente vê umas dicas de cozinha, né? Não é que a gente pratique todas, mas diz que a farinha, e a Marlene pode me corrigir se eu estiver errado, diz que a farinha, ela é o segredo para o bolo ficar fofinho. Se ela estiver peneirada, fininha, o bolo fica bom, fofinho. Depois você vê Abraão correndo até um novilho, e ele escolhe o melhor, bom e tenro. Ele não serviu carne de segunda, não. Ele pegou o melhor. É primeira qualidade. É o máximo para Deus. Generosidade. Será que na nossa vida, quando servimos ao Senhor, é pessoalmente, imediatamente, rapidamente, generosamente? É assim que servimos a Cristo? Será que servimos a Cristo também de maneira cooperativa? Todos nós aqui na igreja somos líderes de alguma coisa. Sim. Todo cristão, ele tem o seu ministério, tem o seu dom. Por isso, envolva outras pessoas. Abraão, quando saiu na sua missão de servir ao Senhor, ele buscou primeiro a Sara, depois o seu servo, e certamente outros servos se envolveram em preparar a coalhada e trazer o leite para ele. Quantas pessoas envolvidas na missão de servir ao Senhor, porque Abraão tomou a iniciativa. Quantas pessoas você tem envolvido na sua missão de servir ao Senhor? Essa é a pergunta. Percebe que não é por acaso que Abraão é o amigo de Deus? Percebe que não é do nada que Deus reconhece nele alguém próximo, de relacionamento profundo, que entendia o que era servir a Deus? Eu me pergunto, diante desse desafio, qual é a sua decisão? Qual é a sua postura? Qual é a minha decisão? Enquanto eu refletia sobre esse texto, eu repensava as minhas atitudes, a minha vida, e dizia, eu preciso ser um amigo de Deus. Sabe que Moody, o grande evangelista, certa vez disse que preferia pôr 10 homens para trabalhar do que o fazer o trabalho de 10 homens. Sabe por que Moody disse isso? Porque se eu faço o trabalho de 10 pessoas, não tem problema. Vou cansar mais, mas quem sabe o trabalho até vai ser feito. Mas eu estou privando 10 pessoas de receberem a bênção de servir ao Senhor. Eu não preciso receber outra recompensa além da alegria de servir ao Senhor. Quando eu sirvo a Deus, eu sinto cada vez mais a necessidade de relacionamento com Ele. Eu amo cada dia mais. Eu busco cada vez mais. O Evangelho é para ser compartilhado. E quando eu compartilho com mais 10 pessoas o meu serviço, eu estou dando a oportunidade de 10 pessoas serem amigas de Deus. Por isso,
O apelo é: sirva ao Senhor. Pessoalmente, imediatamente, rapidamente, de forma generosa e, finalmente, cooperativamente. Mas a história não acaba por aqui. Hoje nós vamos nos ater a todo o capítulo 18. Dos versos 9 a 15, o serviço muda de foco. Enquanto Abraão servia aqueles homens, agora ele começa a receber a bênção para a sua família. Ele começa agora a servir no seu lar. É o segundo passo do amigo de Deus. Primeiro, sirva ao Senhor. Depois, sirva a sua família. Versos 9 a 15. Já adianto para você de que esses versos normalmente são lidos com um preconceito pessimista. Aqui não olha o problema. É porque é fácil a gente olhar para o problema dos outros, mesmo que seja um personagem da Bíblia, e dizer: também peca igual eu. Tá certo, isso é verdade. Mas vamos buscar aqui uma visão positiva desse texto. Verso 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu: está aqui na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Mulheres sempre curiosas, né? Homens também, mas imagina a cena, né? Convidados, fez um bolinho gostoso, no mínimo tinha que saber qual era o assunto, né? Muito bem, Sara ali ouviu, verso 11, Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Sara já no processo de menopausa não podia mais ter filhos. Verso 12, riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. O lado pessimista desse texto é a postura de Sara, rindo do Senhor, dizendo: será que é possível? Qual é o problema? O problema está no que você acredita e no que você sente. Sara não acreditava o suficiente, não sentia o suficiente para agir como amigo de Deus. E ela riu. E ela desconfiou. Ela debochou da promessa de Deus. Você conhece pessoas assim? Quem sabe isso já foi realidade na sua vida? Provavelmente você já fez isso. Já pensou: Deus não vai fazer isso, é impossível. Deus é o Deus do impossível. Verso 13. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz ainda sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Será que para Deus tem coisa difícil demais? Não. Fácil dizer, né? Mas na hora de praticar é mais difícil um pouco. Não tem nada difícil demais para Deus. Deus continua a conversa. Verso 15. Verso 14 ainda. Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Muito bem. Esse é o texto. Abraão pouco aparece nesse trecho da Bíblia. É a porção que a gente lê de forma pessimista. Mas aqui está uma das grandes verdades da Bíblia, que pode acalentar o coração de muita gente que passa pelo mesmo problema que Abraão nesse caso. Sabe, nós estamos lendo a primeira vez em que Deus promete a Abraão de que ele seria uma grande nação. Eu tive que passar mais tempo nesse texto tentando entendê-lo, porque eu queria ler ele de outra maneira. Não é assim, não é só acusando os outros, não é só debochando de Sara ou só recriminando ela. Veja, concentre-se agora no porquê Deus, depois
de confrontar a Sara e ela mentir para Deus, ele simplesmente ignora a atitude de Sara e não desfaz a sua promessa para Deus. E aí eu esperava um texto dizendo assim: e Deus desfez a promessa de você não merece. Mas de repente ele deixa quieto tudo isso e continua. E continua. E a história diz, e você sabe, de que a promessa foi cumprida. Isso se chama misericórdia. É por causa desses trechos da Bíblia que eu tenho a plena convicção de que Deus nos aceita como somos. E eu tenho mais uma convicção. A de que quando existe um cristão na família, temente a Deus, amigo de Deus, ele é um condutor de bênçãos para toda a família. Pode ser que você na sua casa seja o único cristão. Amém, porque a sua família tem você lá. Que bom que você está lá, porque você é um condutor de bênçãos até a sua casa. Não é que Deus, eu não estou dizendo que Deus se agrada mais, ajuda mais, ou abençoa mais os amigos dele. Não é. Mas você não tem um carinho especial por aqueles que te amam, que estão do seu lado? Não adianta Deus abençoar pessoas que não o querem. Não adianta Deus insistir em querer orientar a vida de pessoas que não acreditam nele. Ele tenta. O Espírito Santo toca no coração, na consciência dos ímpios. Lógico. Mas eles viram as costas para Deus e por isso é difícil receber as bênçãos de Deus. Mas o amigo de Deus, ele está pronto para ser um condutor de bênção para a sua família. É por causa de Abraão que Deus não desistiu da bênção e insistiu de que aquela era a família que seria a base da nação. A grande estratégia evangelística de Cristo, de Deus, no Antigo Testamento se basearia num filho de Abraão e Sara, porque Abraão era amigo de Deus. Mais para frente, Deus abençoa Ismael, não porque fosse plano dele, mas porque ele era amigo de Abraão. Em 1 Pedro, se eu não me engano, capítulo 4, verso 7 a 11, Pedro fala sobre a mulher que em casa é cristã, mas o marido não é. E a Bíblia afirma de novo: você pode ser um condutor de bênçãos no seu lar. Primeiro, Abraão serviu a Deus. Segundo, Abraão serviu a sua família. E isso é o que um amigo de Deus faz: serve a Deus e serve a sua família. E o terceiro passo deste capítulo, ele serve ao mundo. De novo, é um assunto que vai trazer um pouco de novidade, porque servir ao mundo normalmente está associado àquela dicotomia entre servir a Deus ou servir ao mundo. Eu não estou dizendo para você obedecer ao mundo. Eu estou dizendo para você ser um canal de bênçãos para o mundo, para você ser um agente transformador da sua comunidade, de você ser o início de um processo de conversão. Percebe? Você pode servir ao mundo. Você pode fazer a diferença aonde você está. Um amigo de Deus, ele expressa a sua convicção servindo a Deus, a sua família e ao mundo, à comunidade. Muitas vezes traz um incômodo no meu coração. Sermos uma comunidade cristã de grande número, mas estarmos num bairro extremamente violento.
me incomoda não porque eu não queria estar aqui, não, pelo contrário, mas é porque parece que não estamos influindo nessa região. Eu me pergunto qual é o meu papel em relação às pessoas ao meu redor. Porque um dos bairros mais adventistas do mundo, às vezes não se parece com o que acreditamos. Não vemos o resultado de nossas ações, se é que elas existem. Verso 16. Tendo se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abrão ia com eles para os encaminhar. Você já sabe o que vai acontecer, né? Eles começam a olhar para Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade onde Abraão já havia ajudado-os a se livrarem ali dos inimigos dos reis, quando ele se juntou, guerreou, protegeu. Era onde Ló estava habitando, ele escolheu a planície, a cidade grande, o lugar confortável, o luxo, e também o lugar onde havia mais pecado. E de repente, no verso 22, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Fica claro aqui de que Deus estava acompanhado de 2 anjos, 2 outros homens. E quando eles começam a olhar para Sodoma e dizer, vamos ter que destruir esse lugar, os 2 vão até a cidade, enquanto o Senhor fica do lado de Abraão. Que privilégio, né? Como 2 velhos amigos, discutindo um assunto importante agora, relevante. Mas qual seria o valor da conversa, dos argumentos, do pensamento de Abraão perante Deus? Um único ser humano do lado de Deus, e começa a conversar sobre o assunto mais importante do planeta: justiça. Quem era ele para discutir com Deus? Para sequer esboçar um argumento. Mas parece que o amigo de Deus, ele tem liberdade com Deus, ele tem intimidade com Deus. E o verso continua. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? É o argumento de Abraão. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E a resposta: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Sabe, a palavra em hebraico que expressa a ação de Abraão de ir até o Senhor, ela tem um significado um pouco mais complexo. Ele diz assim: é como se Abraão fosse diante de um tribunal defender um réu, um advogado. Essa é a postura dele diante de Deus. Ele quer buscar a bênção de Deus, ele quer buscar a justiça de Deus. E então ele começa a negociar com Deus: 50 pessoas. Ok, se tivesse 50, tudo bem. Mas não tinha 50. Então disse Abraão: eu me atrevo a falar, eu que sou pó e cinza. Abraão não estava sendo arrogante, ele sabia o seu lugar. Eu sou pó e cinza, eu sou nada, eu sou criatura, mas eu estou me atrevendo pela nossa amizade. Percebe a diferença? O que é ser amigo? Você sente isso? Muito bem. Então respondeu Abraão. Espera aí que mudou o barco aqui. A gente se empolga com esse texto, não? Eu sinto, estou sentindo aqui. É muito bom saber que Deus pode nos atender, pode nos ouvir assim como ouve um amigo. Não com essa amizade descuidada, mas com uma amizade profunda. Na hipótese, verso 28, de faltarem 5 para 50 justos,
destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei se achar ali 45. E assim vai, 40, não vou destruir se tiver 40, 30, não vou destruir se tiver 30, e 20, não vou destruir se tiver 20, e 10, não vou destruir se tiver 10. E a conversa acaba aí. Porque não tinham 10, não tinham 20, não tinham 30, não tinham 45 e não tinham 50. A minha pergunta para você é: se houvessem 10 justos naquele lugar, a cidade toda não teria sido destruída. Você percebe o tamanho da responsabilidade, a importância que Deus dá para você, para mim, como cristãos, como amigos de Deus? Se tivesse apenas 10 pessoas naquele lugar, mas não tinha só uma família, tinha Ló. E por amor a Abraão, Deus ainda salva a família de Ló. Você conhece a história. Eu queria concluir nossa conversa nesta manhã perguntando para você: você quer ser um amigo de Deus? Primeiro, você compreendeu tudo que a gente conversou? Você entendeu que a amizade é a expressão do que você sente e do que você acredita de forma prática e ativa na sua vida? Você entendeu que Deus te chama para ser próximo dele, íntimo dele, e ao mesmo tempo que você eleva o conceito de amizade ao nível dos pensamentos de Deus sobre esse assunto, você também se aprofunda no relacionamento com ele de uma maneira inacreditável, a ponto de ele ouvir a sua opinião, a ponto de ele aceitar você até argumentar com ele, porque ele te ama, porque ele olha para você com misericórdia, porque ele é Deus, e o que ele mais quer é te salvar. Eu não sei se você já ficou descrente em relação aos propósitos para esse ano, já estamos em fevereiro, pode ser que várias promessas já tenham sido descumpridas, mas eu queria te convidar para uma missão. Não é para um propósito, não é para um voto, não é para uma coisa passageira, não é para agora, não é um apelo, é um convite ao ministério. Ser amigo de Deus. Ser amigo de Deus. Eu tomei minha decisão, porque eu tive o privilégio de estudar esse texto antes que você. Então, eu já tomei minha decisão e eu coloco ali para todo mundo ler. Eu quero ser um amigo de Deus. Não um amigo do jeito supérfluo que o mundo trata esse assunto, mas um amigo do jeito que Abraão era, um amigo de Deus. Um amor incondicional, uma vida de serviço, serviço completo. Serviço a Deus, ao Senhor, a família e por fim o mundo. Chamado. Você aceita esse convite? Você quer expressar o que está sentindo e acreditando agora? Esse é o chamado de Cristo. Diga a Ele: eu quero ser um amigo de Deus. Fala: eu quero ser um amigo de Deus. Eu quero ser um amigo de Deus. Não fala sentado, não. Levanta. Levanta e você vai dizer junto agora em coro: porque eu quero que essa igreja, não eu, mas Deus, abale as suas estruturas por um povo que faz a diferença, por uma comunidade transformada por cristãos de verdade que dizem, diga junto comigo: eu quero ser um amigo de Deus. Olhe junto comigo. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos ama de maneira sobrenatural. Este amor incondicional que foi ao extremo de dar a vida por nós é tão fantástico que nos move a nos chegarmos perto de Ti e a praticarmos este amor através da nossa amizade contigo.
tem um desafio grande diante de nós. E esse desafio é o de te servir, servir a nossa família e servir o mundo. Mas nós confiamos em Ti, e se não fosse assim não estaríamos aqui. E pela nossa fé, e pelo que nós sentimos agora, sentimos o Teu poder, o Teu abraço confortador, nós aceitamos essa missão. E como igreja, queremos continuar servindo, buscando, caminhando e alcançando a salvação. Isso é o que nós te pedimos, mas muito mais agradecemos. Por amor e em nome de Jesus. Amém.